Beleza? Meu camarada, show de bola. Nós estamos aqui estudando para concurso público. E nada mais, nada menos, a gente tem que processar a nossa cabeça, os fatos. Faz tempo que a gente não estuda. Mas estou usando inteligência artificial, né? As coisas deram uma melhorada, né? Graças a Deus. Então, pois bem, vamos analisar aqui a seguinte situação. A gente não anda muito bem de português, tá? Nós estamos estudando para um concurso da Telebrás, tá bom? Nós estamos aqui com esse texto aqui, tá certo? Antes de mais nada, vamos dar uma lida aqui, tá? Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque na folha de respostas para cada item o campo designado com o código C, caso julgue o item certo, ou o campo designado com o código E, caso julgue o item errado. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. Eventuais espaços livres, identificados ou não pela expressão espaço livre, que constarem deste caderno de provas, poderão ser utilizados para rascunho. Nós vamos apenas ler o texto, tá? Das provas objetivas. Conhecimentos básicos. Vamos ler esse texto aqui. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando em uma loja para comprar como é mesmo o nome? Tá, vamos entrar no texto. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não. Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim. Entende? Depois vem assim. Assim. Faz uma volta. Aí vem reto de novo.
e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem uma volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz, de sulco, um sulco aonde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavaleiro, ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavaleiro. Bom, esse daqui é o texto, né, da nossa avaliação. E esse aqui é um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que é uma comunicação. Aqui a gente está usando inteligência artificial para a gente poder processar mais as informações, para a gente ir mais se amaciando, né? Que a gente gosta de falar, gosta de entender as coisas. E é passado pra gente que o cara entrou numa loja para comprar uma coisa que ele não sabe o nome e tá falando com o vendedor para ver se o vendedor ele possa interpretar o que o cara quer através de descrevendo o produto. Bom, e aí a gente vem aqui para a pergunta acerca das ideias do sentido e dos aspectos linguísticos do texto precedente. Julgue os itens a seguir. Então aqui é o seguinte, olha, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu botar a inteligência artificial para rodar. Eu já programei ela aqui, ó, para ela dar uma lida no texto para mim. Tiago, excelente ponto. Você está correto. Antes de prosseguir com as questões de interpretação, é fundamental reler o texto para ter certeza de que o fato, a lógica, está alinhado com o que o autor escreveu. Vamos reler o conto de Luiz Fernando Veríssimo com um foco na sua lógica matemática, buscando os fatos e as intenções de cada personagem, sem nos apegarmos à sensação do texto. Lendo o texto com lógica de análise, fato versus intenção. Parágrafo. Personagem. Diálogo. FATO. Análise lógica. Intenção. 1-4. Narrador. É importante saber o nome das coisas. Imagine-se entrando numa loja. Instrução/ordem. Imperativo, chefe. Prepara o cenário. 5. Vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Oferece ajuda, fato. Tenta iniciar a transação. 6-12. Cliente. Pode. Eu quero um daqueles. E se desculpa por esquecer o nome. Dificuldade de comunicação. Fato. O cliente está frustrado, mas não desiste do produto. Beleza. 13. Vendedor. Sim, senhor. Profissionalismo. Fato. O vendedor está sendo cordial, sem sugerir nada. 14-16. Cliente. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta, sim. Entende? Depois vem assim, faz uma volta. Tentativa de descrição. Ação.
O cliente tenta descrever o produto original que ele quer, usando a lógica da forma geométrica. 17 e 18. Vendedor. Infelizmente, cavalheiro, confirma a falha de comunicação. Fato. O vendedor não conseguiu entender a descrição, mas não sugere nada. 19 a 22. Cliente. Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Põe tudo numa ponta, certo? Último apelo. Ordem, chefe. O cliente insiste em descrever o produto original. Reavaliação dos itens. Agora, com o texto relido e decomposto em fatos e intenções, podemos validar a lógica dos itens que já vimos e avançar. Rapaz, eu tava... Eu voltei aqui. Deixa eu... Então, vamos voltar de novo aqui. Tiago, excelente ponto. Você está correto. Antes de prosseguir com as questões de interpretação, é fundamental reler o texto para ter certeza de que o fato, a lógica, está alinhado com o que o autor escreveu. Isso aí. Vamos reler o conto de Luiz Fernando Veríssimo com um foco na sua lógica matemática buscando os fatos e as intenções de cada personagem, sem nos apegarmos à sensação do texto. Lendo o texto com lógica de análise, fato versus intenção. Parágrafo. Personagem. Diálogo. FATO. Análise lógica. Intenção. 1 a 4. Narrador. É importante saber o nome das coisas. Imagine-se entrando numa loja. Instrução/ordem. Imperativo, chefe. Prepara o cenário. 5. Vendedor. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Oferece ajuda, fato. Tenta iniciar a transação. 6 a 12. Cliente. Pode. Eu quero um daqueles. E se desculpa por esquecer o nome. Dificuldade de comunicação. Fato. O cliente está frustrado, mas não desiste do produto. 13. Vendedor. Sim, senhor. Profissionalismo. Fato. O vendedor está sendo cordial, sem sugerir nada. 14 a 16. Cliente. Olha, é pontuda, certo? Tem uma ponta, sim. Entende? Depois vem assim, faz uma volta. Tentativa de descrição. Ação. O cliente tenta descrever o produto original que ele quer, usando a lógica da forma geométrica. 17 e 18. Vendedor. Infelizmente, cavalheiro, confirma a falha de comunicação. Fato. O vendedor não conseguiu entender a descrição, mas não sugere nada. 19 a 22. Cliente. Escuta. Acho que não podia ser mais claro. Põe tudo numa ponta, certo? Último apelo. Ordem, chefe. O cliente insiste em descrever o produto original. Reavaliação dos itens. Vou falar com ela. Agora, com o texto relido e decomposto em fatos e intenções, podemos validar a lógica dos itens que já vimos e avançar. Item 1, verbos. Afirmação. Imagine-se, chefe. Entende, chefe. Escuta, chefe. Fato. Entende, é fato. Confirmação. Indicativo. Conclusão. Errado e. Você validou a lógica e a resposta correta. Item 3. Coerência e consequência. Afirmação. A dificuldade do cliente tem como consequência a sugestão do vendedor de que o cliente compre outro produto. Pois é. Fato. Em nenhum momento o vendedor sugere outro produto. Beleza. Ele apenas diz: infelizmente, cavalheiro. Conclusão. Errado e. Você validou que não há fato no texto que sustente essa afirmação. Próximo passo. Item 4. Lógica da semântica e coerência. Tá, tudo bem. Thiago, o que a inteligência artificial aqui está falando? Agora, com o texto relido, decomposto em fatos
e intenção, podemos validar a lógica dos itens que vimos avançar. Primeiro vamos voltar aqui para a pergunta. Olha só, questão 1. O texto descreve um diálogo em que um dos personagens dá orientação ao outro. Até aqui tá tudo bem. Empregando para isso verbos no modo imperativo. Imperativo é dando ordens? Não. Dando descrições, né? Imperativos como ocorre em imagine-se. Imperativo é de dando ordem, né? Imagine-se. Primeiro parágrafo. Entende. 13º parágrafo. Escuta. Penúltimo parágrafo. Olha, aqui no caso aqui, é como se eu estivesse afirmando. O texto desenvolve um diálogo em que um dos personagens dá orientação ao outro. Orientação ao outro? Não. Empregando para isso verbos no modo imperativo. Imperativo, como ocorre em imagine-se no primeiro. Não, ali ele está dando descrição, ele está dando um monte de coisas. Olha, aqui o que acontece? O item 1 do verbo, né? As afirmações imagine-se, entende e escuta. Fato, entende, fato, confirmação é indicativo, não é imperativo. Concluindo errado, você avalia a lógica e responde correto. Opa, peraí, Sté, aqui não. A afirmação, a dificuldade do cliente tem como consequência a sugestão do vendedor de que o cliente compre outro produto? Não. Fato, em nenhum momento o vendedor sugere outro produto. Ele diz apenas, infelizmente, cavalheiro, né? Conclusão, errado e você validou que não há fatos no texto que sustentem essa afirmação. Então, só para a gente poder entender o seguinte: o texto desenvolve um diálogo em que um dos personagens dá. Cadê a nossa canetinha aqui? Eu acho que tinha uma caneta aqui. Não era essa caneta aqui, não. Não era essa caneta aqui, não. Eu tinha uma ferramenta aqui, que era o pincel, tá? O texto desenvolve diálogos em que um dos personagens dá orientações ao outro. Empregando para isso verbos no modo imperativo dão. Como ocorre em imagine-se, primeiro parágrafo. Entende, que é meio... não é imperativo, é muito subjuntivo. O cara tá fazendo uma pergunta, né? A princípio aqui tá falso, né? Então, no caso aqui, o texto ele trata muito de, para isso, verbos no modo imperativo. Não tá tratando de verbos no imperativo, não. Como ocorre em imagine-se, primeiro parágrafo. Mas quando você tá falando muito de imagine-se, verbo afirmação. Esse imagine-se é uma
afirmação. Entende é um indicativo, né? 3, coerência. Ai, Jesus amado. Afirma a dificuldade do cliente como consequência de gestão do vendedor. O cliente comprou. Não, o vendedor não fez isso. Fato, em nenhum outro momento o vendedor sugere outro produto. Ele apenas diz infelizmente. Conclusão, você avaliou que não há fatos no texto que sustentem esta afirmação. Então a princípio é isso daí, tá?